Código Aberto no ar, seja muito bem-vindo a mais um encontro dessa temporada que tem sido tão especial. Nós temos voltado a alguns assuntos, começamos e, vez ou outra, a gente volta à mesma afirmação. Nós somos justificados pela fé na maravilhosa graça de Cristo Jesus. Eu espero que você tenha passado a semana com certeza de salvação e entre nesse estudo com essa mesma certeza. Nós que aqui estamos, pela graça de Deus, podemos ter a certeza que estamos salvos em Jesus. Nós temos compartilhado essa certeza aqui com os nossos convidados e vou apresentá-los novamente. E eu vou começar hoje pela Alessandra. Tudo bem, Ale? Tudo bem, pastor. Mais uma semana aqui, mês de agosto já, né? Metade, mais pro final. Já estamos no finalzinho de agosto já. Tá sendo muito bacana essa lição. Tô gostando demais. Tem alguma coisa que você tem gostado mais, te marcou mais durante esses dias aí que a gente tem conversado, essas semanas? Ah, tem sim essa liberdade que a gente falou tanto, né? De você ter sido libertado por Cristo. Eu acho que isso é impagável, é um sentimento, é uma sensação que todos precisam experimentar mesmo, assim. E eu acho bacana falar disso, porque assim, são umas frases que parecem meio clichê, né? A gente fala, é a graça que salva, né? A gente está liberto em Cristo. Mas não é. É o que é, né? É a verdade da vida, né? Parece que não tem palavras até para descrever, né? E você precisa viver mesmo isso. E a gente tem essa preferência, né, o Rodrigo? A gente tem uma tendência de querer as coisas complicadas, né? De querer as coisas elaboradas, sistematizadas. E a graça parece que é bem simples, né? Ela é bem simples, era para ser para todos, né? Para todos os povos, línguas, tribos e nações. Mas eu acho que talvez nessa caminhada de tentar fazer isso bem feito, a gente acabou deixando mais complexo do que deveria, sendo que é simples assim, né? Graça é simples assim. Como diz a música, graça simples assim. Como já diria. Tá tudo em paz contigo, Rodrigo? Firme e forte? Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês. Semana passada foi power, muito bom, com a presença da Marcele. Cara, e o Dodô foram muito de Deus na semana passada, com aquela canção que eles cantaram. Eu fiquei mexido até agora. E vai ser muito bom poder ouvi-los novamente e também falar mais um pouquinho sobre graça. Com certeza, tudo tem se encaixado muito bem, né? Inclusive as músicas a gente tem ouvido. Pastor Dani. E aí, tranquilo? Eu tô bem. Tranquilo. Essa semana tem um motivo especial para celebrar aí, porque essa semana eu e a minha amada fazemos 3 anos de casado. 3 anos de casado, olha que legal, hein? Como dizem alguns, estamos na parte boa, né? Estamos na parte boa. E sabe o que é o negócio? A melhor está por vir. Ah, muito bom. Tenho certeza disso, para a vida inteira. Amém, que legal. E Amanda, feliz? Muito então, feliz. Aniversário de casamento? Pois é, quinta-feira, 3 aninhos. Passa muito rápido, né? E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É um privilégio. Ótimo. E o Rodrigo falou, né, das músicas que a gente tem ouvido nos últimos 4 programas. Hoje é o 5º programa do Douglas e da Marcele. Vocês estão curtindo aí? Demais. Muito bom estar aqui com vocês nesses 5 programas. Infelizmente, esse é o nosso último, né? Pois é. Fazer o quê? Esse é o nosso último. A partir do próximo programa serão outras músicas, mas também serão bonitas, com certeza. Mas tem sido muito... O Rodrigo falou e ele fala por todos nós, e acho que ele fala por muita gente que está em casa também. E a gente estava comentando sobre isso, né, nesses intervalos, a respeito de como a música de vocês ela tem sido a lição, né? Tem sido uma maneira da lição ser cantada, a maneira da Bíblia ser cantada. Glória a Deus. E é muito legal quando a gente ouve música que expressa, né, a verdade bíblica, que fala de assuntos tão simples, mas de uma forma tão profunda, como é o assunto da graça. Se você que está acompanhando o Código Aberto pensar assim, não, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero saber mais sobre isso, você tem como? É só você acessar o podcast do Código Aberto, que é uma parceria entre o Código Aberto e o programa Conexão Jovem. Você pode acessar o podcast através do seu aplicativo de podcast do celular. Você entra lá e se inscreve procurando Contra a Cultura. Se você não está nessa fase de podcast, não gosta disso, quer ouvir no computador, fique bem à vontade. novotempo.com/contracultura é a maneira de você ouvir os áudios da lição e do guia que a gente tem acompanhado aqui. Então você vai assistir aqui no Código Aberto e pode ouvir também o podcast no Contra a Cultura, tá bom? Nós vamos falar com Deus, pedir para que Ele nos dirija nesse nosso 9º tema a respeito da carta de Paulo aos Gálatas. Amanda, você ora para a gente, por favor? Oro. Oremos.
Pai querido, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de, nesse momento, abrir a Tua palavra. E para isso nós pedimos que o Teu Espírito, mesmo que inspirou Paulo, que eles possam estar aqui presente com a gente, também presente na casa daqueles que estão assistindo, para que a gente compreenda, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade. Nos capacite, Senhor, que as nossas palavras sejam as Tuas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Alessandra, você se julga uma pessoa mais razão ou mais emoção? Nossa, eu sou totalmente emocional. Totalmente, assim. Eu sempre vou mais pro lado emocional. No programa que eu trabalhava, no Anjos da Esperança, né? Acho que 90% das entrevistas eu chorava junto, assim, porque aquilo me tocava muito, então eu não conseguia separar muito, assim, eu me envolvia muito com a história e tal. Você ficava mexida com as coisas. E assim, no jornalismo, aquela coisa da imparcialidade comigo não existe, assim, eu entro, abraço mesmo e tal. Então, para mim é muito complicado até na profissão, né? E você, Rodrigo, em que momentos você vê na sua experiência, em que momentos que você, às vezes, quer agir racionalmente, mas a emoção fala mais alto? Tem algum momento assim que você pensa, não, tem que agir mais racionalmente, mas a emoção parece que vem e... Cara, sendo bem sincero, ultimamente tem sido nesse processo de convivência ali da Cia da Vila, a comunidade que a gente tem ali na Vila Madalena, ao se misturar com as pessoas, às vezes a gente assume alguns riscos, né? E eu acho que eu tenho sido levado sempre pro lado emocional e corrido uns riscos assim acima do limite muitas vezes, mas nesses casos todos são em função da minha emoção estar no talo. Praticamente eu desconsidero qualquer fator racional, assim. Eu já levei algumas broncas da minha esposa por causa disso, mas tem sido bem peculiar, assim, porque a minha vida normalmente é mais equilibrada. Eu oscilo entre o emocional e o racional bastante, assim, de acordo com as circunstâncias da minha vida. Mas com relação a esses últimos meses aí na vila, eu tenho sido levado a agir mais pela emoção. Mas falando da sua esposa, eu falo que a minha é meu córtex pré-frontal auxiliar. O meu às vezes não funciona direito e aí ela vem e me dá o juízo, me dá a razão. Mas esse envolvimento da gente, às vezes, emocional, essa carga emocional que a gente coloca, tem a ver um pouquinho com o envolvimento que a gente tem com as pessoas. O pastor Dani é pastor e sabe disso. Quanto mais perto a gente chega das pessoas, parece que mais difícil é a gente analisar as coisas de forma... ser apenas racional. A gente acaba colocando muito do coração. É porque você vai vendo o lado da pessoa, né? Você entende como é que a pessoa chegou ali e você vai, que nem a Lélia falou, você conhece a história, você vai sentindo um pouco daquilo, né? É ruim. Se você me perguntar se eu sou racional ou emocional, eu não sei te dizer, cara. Eu acho que eu sou um cara racionalmente passional. Porque na verdade, assim, eu sou mais emocional do que eu gostaria. Eu sou uma pessoa que luto muito com a minha emoção. Não tenho orgulho disso, não façam isso, não é bonito, é uma coisa que eu não controlo, mas eu luto muito contra, eu não me deixo me emocionar. Mas a hora que eu me descontrolo é quando envolve... E a Nova Semente viu eu chorar muito mais que a Amanda viu como casada o tempo inteiro. Mas o que mais me faz emocionar é quando envolve família, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que envolve família, e também que envolve... Não quero cair clichê religioso aqui, mas quando alguém chega para mim como pastor, diz assim, pastor, eu ouvi Deus por causa de você. Essa sensação de que, apesar de mim, Deus falou com a pessoa, isso para mim me quebra completamente. De vocês dois, Amanda, você é a racional ou você é a emoção? Nossa, eu sou uma manteiga derretida. Eu choro por tudo mesmo, assim... eu não posso assistir determinados filmes e seriados porque assim, ó... Principalmente se envolve animais. Se envolve os animais. Também pessoas também, né? Eu sou muito emotiva, de verdade. E as pessoas, as histórias, ver a emoção de outras pessoas me emocionam também. Só de lembrar de algumas coisas eu já começo a ficar emocionada. Então, sou muito emocional mesmo. E nessa coisa de se envolver com as pessoas e ficar emocionado, acho que quem do Ministério da Música tem disso também, né? Porque a música acaba tocando muitas pessoas, mas vocês que são da música acabam tendo uma sensibilidade também um pouquinho mais aflorada. E as histórias também das pessoas acabam conectando. E vocês dois, quem que é mais? Ela é mais emotiva e emocional e eu sou bem mais racional, né, meu amor? Acho que funciona assim. Mas isso é muito bacana porque é muito
é muito libertador você saber que se Deus te inspirou para fazer um trabalho com a música, aquilo está livre para tocar várias pessoas em situações diferentes, às vezes de jeitos diferentes, às vezes o que a gente sentiu ao escrever ou a escolher gravar a música foi uma coisa, e aí a pessoa quando ouviu foi outra. Então é maravilhoso como o Espírito age, e a gente só fica feliz com isso, com certeza. E a gente está falando sobre isso, sobre emoção e sobre razão, e ouvindo vocês, porque quando a gente chega na carta de Paulo, a gente vê um Paulo com conceitos muito, muito importantes, muito densos, muito profundos, mas também é um Paulo que ele deixa o coração ir junto com os conceitos, né? A gente já falou várias vezes dele indignado, né? O Paulo falando, mas vocês voltaram para onde não era para vocês voltarem, eu não devia ter pregado para vocês. Estúpidos. Ele chamando eles, vocês são estúpidos. E parece muito duro, ele trazendo esses conceitos, né, tão densos assim, ele falando com essa dureza, parece que é muito duro, mas tem um coração aí por trás, né? Não é só a dureza, né, das palavras, né? Tem algo mais. E eu acho bacana da gente pensar nisso, porque a gente não corre risco, às vezes, pensando na pregação do Evangelho. O Rodrigo está trabalhando lá com comunidades, né, com comunidades missionais. Às vezes a gente corre o risco de se tornar gente que entrega conceitos, mas o coração fica com a gente, não é? Isso é muito comum, né? Da gente, às vezes, para se preservar e até preservar de não saber lidar com a explosão da emoção, às vezes a gente se preserva demais, né? Mas no processo de você se envolver com a missão de Deus, com comunidades missionais e tal, praticamente isso acaba sendo meio jogado por terra, porque a missão de Deus a gente entendeu como sendo essa de reconciliar, né? Então, cara, não tem jeito, você vai ter que sempre colocar seu coração nas jogadas e você tem que estar entregue assim de corpo, de mente, de intenção, de motivação, para que a reconciliação possa acontecer de maneira plena nas pessoas que você aborda. Então, se você não for sincero o suficiente, se o seu coração não estiver naquilo de maneira tão apaixonada, não vai cumprir o mesmo propósito. Deus vai cumprir de qualquer forma a missão que ele tinha para aquele lugar, para aquele grupo de pessoas, mas talvez você não participe do privilégio disso daí. Então, eu acho que uma prerrogativa para quem vive uma vida de missional é justamente esse envolvimento de coração, esse envolvimento integral, vamos dizer assim, né? Porque você não dá para estar meio envolvido na missão de Deus, ou você está 100% envolvido ou você não está envolvido. E aí, naturalmente, a sinceridade vai fazer fluir tudo aquilo que há de bom para que outras pessoas sejam reconciliadas. Eu acho importante esse lado, a gente está conversando sobre isso, porque às vezes a gente tem a compreensão e a gente ouve dizer que o relacionamento com Deus é estritamente racional, né? Quando, na verdade, não. Ele envolve muito a emoção. E a gente, como cristão, e eu tenho aprendido isso ao longo desses meses e tudo mais, a gente tem que falar de Deus, mostrar a pessoa de Cristo para os outros, mas de uma forma que a gente também viva aquilo. Não adianta a gente só dizer, certo? A gente tem que viver. É uma coisa que arde no nosso coração. Não adianta a gente só falar da boca para fora, porque isso não vai adiantar para nada. De fato, a gente precisa ter esse amor, essa paixão, essa coisa ardente no coração, essa emoção que constrange a gente, e automaticamente isso transborda para as outras pessoas. Tem um texto que mostra a importância das duas coisas, que é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Ali Deus fala para a gente apresentar o nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, e aí Ele termina falando, esse é o culto racional de vocês. Mas depois Ele fala assim, então vocês devem se arrepender pela transformação da vossa mente, pela metanoia, né? Para que então vocês possam experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então você vê os dois lados. O nosso culto a Deus, a nossa busca a Ele tem que ser racional. O arrependimento é algo 100% racional, é uma decisão, é uma transformação da mente. Só que quando eu passo por esse processo, eu agora passo a experimentar a vontade de Deus, e aí a gente vai para o lado emocional. Então, a transformação que Deus quer causar na nossa vida é impactar dessas duas formas. A razão, mas o coração queimando. Porque se eu sou estritamente racional, como adventistas agora, vira uma coisa fria, né? Vamos puxar a sardinha para nós, como adventistas, a gente tem muita tendência de ir para o racional. Isso é importantíssimo, mas a gente não deve desprezar o emocional, porque o farisaísmo era o racionalismo puro.
sem o coração queimando. Jesus veio para trazer essa emoção de novo. Então a gente precisa dessas duas coisas. Eu sou transformado pelo arrependimento para experimentar a vontade de Deus. E aqui nessa carta de Paulo, né, aos Gálatas, a gente, como comentou, a gente vê muitas palavras, muitos adjetivos, ele chamando, né, para reflexão, mas a gente vê esse amor, né, e essa intenção de fazer com que eles voltassem e compreendessem realmente que eles estavam ali num erro, né, num equívoco. E eu fiquei pensando agora assim, quantas vezes eu pessoalmente, eu conheço pessoas que elas não conhecem a Cristo, mas eu tento uma vez, vou dar o exemplo, eu tento entregar um livro uma vez. Aí ela pegou, não leu, você pergunta, você leu? Não li. Ah, então tudo bem, eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte. A gente ouve muito isso. Não, eu tô tranquilo porque eu já fiz a minha parte. Não, você não fez. Você deu partida, né? Você saiu do ponto de partida. Ainda existe um longo caminho para você percorrer. Tem gente que acha que é só isso, né? Que missão é só isso, é só você entregar e que o Espírito faça o restante. Mas a gente tem a participação também, né? Deus nos deu esse privilégio, os anjos gostariam de fazer esse papel, mas ele nos permitiu participar do processo da salvação das outras pessoas também. E se esse desejo ardesse no nosso coração de levar mais pessoas, um dia uma criança orou perto de mim, Senhor, me ajuda para que o céu possa ficar mais cheio com o meu trabalho. Se a gente tivesse essa intenção de que o céu ficasse mais cheio, a gente não terminaria o nosso trabalho missionário apenas na entrega de algum presente ou na fala uma vez de Jesus e tudo mais, né? Sem contar que esse raciocínio, eu estou falando porque eu já pensei isso umas 50 vezes, ele demonstra o que a gente vem falando nas últimas semanas, que é a compreensão de que eu tenho que cumprir um requisito, né? Quer dizer, eu preciso pregar. Bom, entreguei um livro, ufa, já preenchi esse. Quer dizer, tá absurdamente errado, né? É interessante que isso conflita com aquilo que o Rodrigo falou, porque quando a gente coloca o coração, a gente perde essa ideia de autopreservação, eu vou me gastar pelo outro, e essa é a ideia da preservação. Eu já fiz a minha parte, não está bom, já estou preservado, minha salvação já está garantida, aquilo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, entra em conflito. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre isso, a gente vai continuar falando sobre esse Paulo que envolveu-se com os Gálatas. A gente vai tentar pensar como é que a gente pode ter esse mesmo espírito de Paulo e qual era o conteúdo do apelo, desse apelo emocionado que Paulo faz para os moradores da Galácia. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho. O Código Aberto está de volta. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados emocionalmente racionais ou racionalmente emocionais, eu não sei qual que é melhor. De acordo com o que o pastor Dani falou, você é alguém passionalmente racional? Racionalmente passional. Racionalmente passional. E nós estamos falando sobre emoção, sobre envolvimento. E lembrando que a gente está contando um pouquinho para você e aprendendo um pouquinho sobre a história dos Gálatas, da Igreja da Galácia. A gente tem bem pouca informação sobre eles, o que a gente tem é essa carta e algumas informações que a gente já trouxe no primeiro programa. Se você quiser, talvez pegou o bonde já andando, mas quiser conhecer um pouquinho mais, você pode voltar para a primeira e para a segunda lição. Na primeira lição, no primeiro encontro, nós falamos sobre Paulo como autor, depois falamos um pouquinho sobre qual era essa região e quem eram os destinatários dessa carta. Tá bom? Então você pode olhar para esses dois primeiros programas e entender um pouquinho sobre o contexto de qual a gente está partindo. A gente está aqui falando sobre Paulo e a gente terminou o primeiro bloco falando sobre isso, sobre essa paixão que aparece na palavra dele, que ele tem, como eu disse, ele tem uma teoria, ele tem uma doutrina, um conceito bem claro, um conceito que precisa ser entendido racionalmente, mas ele apresenta isso de forma visceral, assim, ele coloca o coração no negócio. Por que Paulo tinha toda essa emoção? O que tinha em Paulo que fazia ele ser tão apaixonado para falar daquilo que ele está falando? O envolvimento histórico dele, que nem você falou, a gente já mencionou na segunda semana de estudos, mas além dele ter fundado a igreja, ele já tinha passado por ali pelo menos 2 ou 3 vezes, dependendo da interpretação, nas suas viagens missionárias. Então, com certeza, era uma igreja que Paulo tinha
Na verdade, com todas as igrejas que ele fundou, ele tinha esse carinho, né? E com os Gálatas não era diferente. Ele tinha deixado o coração ali, né? A expressão que a gente usa são os filhos da fé, né? Geralmente, assim, quando você participa da conversão de alguém, fala, ele é meu filho na fé, né? Ou você fala, você é meu pai na fé. Ele cita isso no trecho aqui, ele fala, eu tô sentindo de novo a dor do parto, ele tá falando, exatamente. porque realmente ele Eu considera gerei vocês como uma vez filho. e agora Exatamente. tô tendo que gerar de novo, né? Exatamente. E tem um trecho ali no capítulo 4, a partir do verso 13, que dá para a gente entender um pouquinho do relacionamento que ele teve com os Gálatas. Porque ele fala assim, a partir do verso 13, certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Ou seja, eles cuidaram de Paulo. Eles tiveram um relacionamento em que Paulo estava ali doente, eles abraçaram, e aí chega o ponto dele falar, praticamente vocês estavam dispostos a dar os próprios olhos, né? Que é aquele... A discussão teológica, né? Exatamente. Do que seria. Deixa eu fazer um parênteses aqui nessa parte que eu acho muito interessante. Me lembro quando eu estudava teologia, isso me chamou muita atenção. Não tem muito a ver com o assunto, mas enfim, eu acho curioso. Que é o fato de que Paulo, ele era o cara que não era chamativo, não era atrativo para poder trazer uma mensagem. Existem algumas descrições que, como era Paulo fisicamente. E aí isso é tradição, né? Não é nada inspirado e tal. Mas acredita-se que Paulo era um cara baixinho, ligeiramente gordinho, aquele carequinha, com todo respeito aí os carecas, tal, talvez aquele mais calvo, assim. Possivelmente tinha um problema de visão e ele era narigudo ainda. Então, ele era aquele cara, a descrição tradicional de Paulo é o cara que você nunca ia olhar, sabe aquele cara, puxa vida, quero ver, que nem todo bonitão, que nem o Douglas tá lá, tal, cabelinho. Não, não era assim. Ele era um cara que tava lata judiada, esse era o Paulo. Só que quando ele abria a boca, a descrição que tem é que ele falava como um anjo. Quando ele abria a boca, tudo aquilo ia de lado, porque é como se estivesse ouvindo um anjo de Deus falando. Eu acho muito bacana essa E é legal pensar nos de Gálatas, né? Que eles pegam esse Paulo judiado pela vida e tá doente ainda por cima. Cuidam dele, né? E cuidam dele. Então, é uma relação de troca que está acontecendo aí, né? Conheço a mãe dela, tá quase chorando. Porque cuidou dele. Porque aí depois, lá no verso 16, Paulo pergunta assim, acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Então, tipo, cara, o que aconteceu? Eu era seu melhor amigo. Era brother. Do nada você virou as costas pra mim, entendeu? O que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa de errado? Não. Vocês que... Ó, tem gente infiltrando em vocês, falando mentiras contra mim, contra o que eu digo. O que aconteceu com aquele amor que a gente tinha, aquela intimidade? Paulo realmente está sentindo no coração. Traído quase, né? Sentindo traído, exatamente. E além disso, nesse verso ele está destacando que tudo que eu estou falando da verdade, embora seja duro, é por amor. Então, não quero me tornar inimigo porque eu estou falando isso, eu estou falando do fundo do coração, porque eu amo vocês, eu quero ter vocês de volta. Né? Ó, no verso 19, pelo menos aqui na minha versão, ele fala, se dirige aos Gálatas da seguinte forma, ó meus filhos queridos, sinto-me como se tivesse passado outra vez pelas dores de parto, que é aquilo que o Dani comentou. Filhos queridos, sabe? Essa expressão é muito um amor íntimo, que né? ele tinha, sabe? É uma coisa gigantesca, que ele estava realmente inconformado com a situação que estava acontecendo. E como essa relação de Paulo com os Gálatas pode ajudar a gente nas nossas relações, pode ajudar a gente a ser... Porque, de alguma maneira, assim como Paulo, a gente quer também que o evangelho chegue nas pessoas. A gente quer que as pessoas tenham a vida transformada também. Não agora no conteúdo da mensagem de Paulo, mas como essa postura de Paulo ensina a gente. Eu estava pensando aqui um pouco a respeito dessa experiência de todo mundo que experimenta a graça de Deus. Lá na nossa comunidade costuma dizer que a pessoa foi picada pelo bichinho da graça. Quando eu olho para Paulo, eu vejo ele nessa ênfase visceral, como você mesmo disse, né, entregue por completo, de maneira integral, assim, na forma como ele se expressa para a igreja da Galácia. E eu vejo que isso é uma característica de todos aqueles que foram picados pelo bichinho da graça, de todos aqueles que encontraram a sua verdadeira identidade, que é essa paixão, essa questão assim que envolve, é uma paixão que é fruto de uma gratidão muito grande, de poder participar de um plano muito superior a qualquer plano humano. De ter a consciência de que você recebeu de Deus algo tão grande, tão superior, que não há nenhum tipo de projeto profissional que você possa fazer que vá ser tão incrível e tão maravilhoso para a tua caminhada como
trabalhar para o reino de Deus, a favor do reino de Deus, né? E isso carrega também um senso de urgência. O que percebe-se em Paulo nesse finalzinho é que ele está com urgência de que a igreja volte ao seu padrão original e que eles voltem àquele foco inicial que ele traçou, porque ele está preocupado com o avanço do evangelho, ou seja, ele não está só preocupado na caminhada dele, os lugares que ele tem que visitar e a plantação de novas comunidades, vamos dizer assim. Ele também está preocupado que aquela comunidade que ele plantou lá atrás, a primeira de todas, ela continue frutífera, porque afinal de contas ela também teria que se multiplicar. Então, se ela está seguindo o caminho contrário, ele sabe da importância do evangelho tomar conta do mundo inteiro, porque ele tinha entendido essa mensagem, que era para toda tribo, raça, língua e nação, ou seja, tem que ir para o mundo inteiro. Não dá para ficar parado num processo como esse, né? Então, acho que o senso de urgência é uma característica daqueles que foram picados por esse bichinho da graça, que traz essa paixão, esse lado passional de Paulo se revelando aí nesses últimos capítulos aí de Gálatas. E eu vejo também que tem um envolvimento de Paulo, obviamente. Você falou, né, de ser picado por esse bichinho da graça, que ele tem dupla história. Ele tem uma história com os Gálatas, mas ele tem uma história com Cristo também. Ele tem uma história com Cristo que faz ele ficar nessa urgência, e ele tem uma história com as pessoas com as quais ele começa a criar vínculo. E aí é um negócio que não tem muito bem como limitar onde termina a graça que eu recebi e onde começa a graça que eu estou dando. Né? Não tem muito, não, agora pronto, hoje é terça-feira, eu recebi graça, amanhã, quarta-feira, darei graça. Não tem muito isso, né? E aí é um Paulo que ele tem essas duas coisas muito fortes nele, essa história dele com Cristo e essa história dele com as pessoas. O que eu acho interessante também é que Paulo se sente responsável por eles, né? Então, poderia ser diferente. Ele poderia, não, eu já preguei o evangelho, já fiz a minha parte, já está plantada a igreja, certo? Então, agora eles que se virem. Não, ele se sente responsável. E com certeza Paulo não se sentia responsável apenas pelos Gálatas, mas por todas as igrejas que ele plantou e por todas as pessoas que ele ainda iria encontrar. No sentido de que isso também precisa estar presente na nossa vida. Eu preciso me sentir responsável pelas pessoas que cruzam o meu caminho, porque faz parte da minha missão apresentar Cristo para essas pessoas. Enquanto eu não me sentir responsável pelas pessoas ao meu redor, eu ainda não vivo plenamente essa graça que Deus me deu, porque é esse sentimento de urgência, de que preciso dar amor, preciso salvar, preciso cuidar, esse cuidado, sabe? Cristo, ele ia conhecer as pessoas, cuidava delas, atendia as necessidades, para depois ensinar e depois convidar, segue-me. Né? Então, o nosso papel é o mesmo. A gente conhece, cuida, atende as necessidades, para depois ensinar, para depois fazer o convite. Só que a gente queima etapas, né? E aí, quando a gente queima etapas, no final que a gente esperava que teria uma reação, a gente fala, gente, o que deu errado? O que aconteceu? Né? Olha para você ver o coração hoje como está fechado das pessoas, não querem aceitar. Mas será que a gente foi tão insistente, responsável pela salvação desse outro? Ou então de pessoas que já vieram para a nossa comunidade, já aceitaram Cristo, novas na fé, e aí depois do batismo ficam largadas no meio da comunidade, porque ninguém mais se interessa por elas. Já está ali, já fiz a minha parte, entendeu? Não adotam a pessoa, né? Já preencheu a meta. Quando não, você precisa amar aquele seu irmão, sabe? É 1 mais 1. É gente cuidando de gente. Você precisa amar as pessoas. E é muito legal você falar disso, dessa coisa do cuidado e da cuidar das pessoas que abraçaram, porque é o caso deles aqui. Não é um grupo de pessoas que estão para ser evangelizadas, que estão para ser alcançadas. Gente que foi alcançada, mas que, como ele fala, está voltando para outro evangelho e tal, e ele se sente incomodado de, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pegar de volta, eu tenho que chamar para perto de novo. Essa responsabilidade, isso é muito interessante se falar, Amanda, porque é uma responsabilidade que a gente tem pela comunidade de fé também, não é só uma responsabilidade com os de fora. Pastor, e não é uma responsabilidade só do pastorado. Porque a partir do momento que o sacerdócio de todos os santos, de todos nós temos essa responsabilidade. E, infelizmente, muitas vezes a gente quer transferir essa responsabilidade para o ministro, para os líderes que estão à frente. Não, mas ele não fez, eu já fiz a minha parte. Não, essa responsabilidade é minha também. O chamado é para mim também. Compartilhada, né? Exatamente. Onde todos têm o seu papel. Vocês, lá
na Ceia da Vila, também Nova Semente, lá vocês no ministério lá em Divinópolis também, vocês têm encontrado maneiras de fazer porque é o seguinte, o grande desafio então é a gente fazer agora as pessoas se conectarem umas com as outras, elas entrarem na história umas das outras, elas se envolverem. Por quais caminhos vocês têm visto isso acontecer? O pastor Felipe Tonasso, lá na Nova Semente, ele fala, sempre repete essa expressão, eu acho muito bacana que tem mudado minha forma de ver isso. Ele fala assim, a gente não precisa convencer as pessoas, a gente precisa inspirar as pessoas. Então eu acho que a melhor forma da gente poder viver esse amor, sei lá, quando a gente queima o coração de tão lindo que é isso, eu não quero mais converter pessoas, eu quero inspirar pessoas a viver esse amor também. E o que seria inspirar? É viver esse amor tão intensamente, essa graça tão intensamente, a ponto da minha vida ser tão feliz e sabe aquela vida que brilha assim, porque eu estou realizado em Cristo, que inevitavelmente as outras pessoas vão olhar e falar, caramba, eu quero desse Deus também, eu quero brilhar assim também. As pessoas são inspiradas a isso, acho que essa é uma forma, né? É uma forma que a gente tem usado lá na Ceia da Vila para essa conexão acontecer de maneira mais natural, né? É a gente talvez se misturar com as pessoas na perspectiva de fazer o bem para elas sem ter uma segunda intenção, né? Porque às vezes é aquela história da gente ir com a pegadinha do malandro, né? Uhum. Ha! Né? Tipo assim, eu te peguei, né? Eu fui falar com você, mas na verdade minha intenção era te batizar. E não é esse o propósito. O nosso propósito naquele lugar é abençoar as pessoas e viver um estilo de vida que seja tão incrível, como o Dani falou, que as pessoas comecem a perguntar, cara, por quê? O que você faz? Onde você vai? E aí, ao invés de você levar a pessoa para Jesus direto, você traz ela primeiro para você. Ou seja, ela primeiro começa a conviver contigo e vocês ali nessa relação vão experimentando cada vez mais ali, e ela te conhecendo sua realidade, os amigos que você tem, os lugares que você frequenta. E se em algum momento, porque a gente já se relaciona com as pessoas, na certeza de que o Espírito Santo está lá. Ou seja, na certeza de que eu sou um enviado de Deus naquela relação. Então eu tenho que confiar que o Espírito vai fazer a parte dele de convencer a pessoa no seu devido tempo, sendo o meu papel apenas viver de maneira inspiradora esse estilo de vida, sendo sincero comigo mesmo e com as pessoas, e também podendo de alguma certa forma desfrutar dessa alegria e dessa paz que vem da graça de Deus. Tem um livro que chama Surpreenda o Mundo, você já leu esse livro, né? Sim. Que fala sobre que a nossa vida ela tem que ser intrigante, a expressão que usa, ou seja, a minha vida ela tem que ser tão diferente, de maneira positiva, que as pessoas vão ficar intrigadas com esse estilo de vida. Quer dizer, tem que ser tão diferente a ponto das pessoas chegarem e falarem, rapaz, o que é isso aí? O que está acontecendo com você? Exatamente. Eu ouvi no Metanoia até, né? Uma vida que gera questionamentos, né? Exatamente. Não somente uma vida intrigante, mas uma vida questionável, do tipo assim, nossa, mas como? Esse cara anda com esse tipo de gente, né? Mas por quê? Por que você faz isso com um morador de rua? Por que você faz isso com uma garota de programa? Por que você conversa com um político? Então, essas perguntas que são... que na verdade, te colocam numa situação aparentemente questionável, mas, na verdade, as perguntas vão trazer sempre a oportunidade de você trazer uma revelação para a pessoa. Uhum. E essas ações, às vezes, elas podem ser muito pequenas e muito simples, mas ter um impacto muito gigante nas pessoas que estão ao seu redor. Eu já tive experiência de trabalhar em locais onde 99% das pessoas não acreditam em Deus, e pequenos gestos e elas ficam impressionadas, porque você ajudar um velhinho na rua a andar, a descer uma rua, você perguntar se a pessoa precisa de uma oração, sabe? E as pessoas ficam assim, nossa... E às vezes, claro que as pessoas percebem que você é cristão, e qual que é a sua religião, sabe? Então, são pequenas coisas no dia a dia que também revelam Cristo para essas pessoas, né? Pequenos gestos. E uma coisa que eu e o Rafael, a gente tem buscado fazer assim, juntos, é uma coisa que a gente tenta fazer sempre, quando uma pessoa procura a gente, seja na igreja ou, enfim, a gente se esbarrou ali num comércio, enfim. A gente não gosta mais de usar aquela frase assim, vou orar por você. Na verdade, a gente fala isso, mas a gente tem voltado, né, a nossa mente a perguntar, o que eu posso fazer por você agora? O que eu posso te ajudar nesse momento? Muitas pessoas não precisam, naquele momento só,
de algo espiritual, elas precisam de algo físico. Você é a resposta da oração já, né? E muitas vezes a gente testemunha sem falar um texto bíblico, né? A gente, ouvindo sobre isso, a gente fica com essa sensação, né, de que há muito a ser feito. E a gente olha para um Paulo que viveu essa experiência de envolvimento, de ser a resposta à oração. E a gente vai voltar no último bloco desse nosso encontro e a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre o que esse Paulo chamou as pessoas. Para que ele estava chamando os Gálatas? Qual era o apelo dele? Qual era esse apelo emocionado que ele fazia? Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do nosso encontro. Estamos de volta com o Código Aberto, esse é o terceiro bloco, esse já é o nosso 9º encontro pela 9ª semana, estamos aqui juntos, eu estou falando 9ª semana, parecendo que está ruim, mas não está, está muito bom. Ficou parecendo. Mas está muito bom. E esse encontro de forma bem especial, essa nossa conversa de hoje tem sido muito legal, está um pouco diferente das outras, porque a gente está falando menos dos conceitos, mas mais do modo de Paulo operar, e a gente vai terminar essa conversa daqui a pouquinho. Agora é a hora da gente ouvir mais uma vez a lição cantada através do Douglas e da Marcele. A gente vai cantar agora a música Suficiente, né? E eu acho que, mais uma vez, acho que vai encaixar muito bem com o tema que tem sido falado aí. Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, Por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra
foi. A paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi. A paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Muito obrigado. Obrigado pelas participações de vocês, obrigado por essa música de forma bem especial. A gente às vezes precisa ser lembrado disso, né? A gente fica em tantas tentativas de fazer as coisas funcionar e aí vem Deus, como disse para Paulo, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? E aí Paulo falou, vou me gloriar então na fraqueza, mas se o poder dele repousa quando eu estou fraco, então eu quero mais ser fraco mesmo. A gente tem tanto medo de ser fraco, de ser frágil. E aí vem Deus e diz, cara, é quando você é frágil, eu preciso de você frágil. De você forte, aí você vai ficar andando por você mesmo, né? Muito obrigado. Quando a gente pensa em Paulo, voltando a esse Paulo que de forma emocionada está apelando aos Gálatas, a gente tem capítulo 4, verso 12, e a gente tem uma súplica dele, essa súplica apaixonada, eu vou ler, e depois a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre os dois elementos que tem nesse texto. Gálatas capítulo 4, verso 12 diz, suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Em nada me ofendestes. Mas eu acho interessante, Paulo apelando para vos tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Meio corajoso esse Paulo, né? Chegar para as pessoas e falar um negócio desse, não é não, pastor? Ainda mais porque não foi a primeira vez, ou melhor, não foi a única vez que ele fez isso, né? Aqui a gente pode destacar dois versos rápidos, 1 Coríntios 11, 1, onde ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e também Filipenses 3, 17, que ele traz a mesma ideia. Então, para diferentes igrejas, diferentes cidades, diferentes realidades, ele fala assim, se alguma hora bater alguma dúvida do que significa ser cristão, vem no Pai, que nem diz, olha para mim, porque eu posso ser uma referência para vocês. É no mínimo audacioso. Pois é, mas quando a gente vê a história de Paulo, né, depois daquele ato da conversão dele, depois disso, o que a gente vê? Um Paulo que prega verdadeiramente aquilo que ele vive e um Paulo perseguido por viver pela fé. Então, ao mesmo tempo que ele fala sede como eu, ele também está chamando as perseguições. Comece a viver da mesma forma que eu vivo, você vai ser perseguido também, mas você vai viver pela fé. E o que me deixa mais intrigado é que esse mesmo Paulo que sofre perseguição, se mantém fiel e fala, me imita porque você vai ter uma boa referência de cristianismo, em outro texto ele pega e fala, outro momento, né? Miserável homem que eu sou. Exatamente. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero isso eu faço. Esse mesmo homem que fala que eu sou miserável, eu não consigo fazer a coisa certa, faço tudo errado, ele fala, eu posso ser uma referência para vocês de cristianismo. Chega a ser contraditório, né? Mas é isso que é depender da graça, né? É quando a gente reconhece que nós somos miseráveis, que a gente não presta para nada e que a gente precisa da graça de Deus. Então, até nisso ele é coerente. Que a graça de Deus é suficiente, né? Exato. Quando reconhece isso. E talvez seja nisso que a gente se torna referência, não é referência de comportamento, não é referência porque a gente não erra, né? Exatamente. Referência porque a gente depende da graça, referência... E Paulo é isso, né? Ele falou tudo da fé, então, se tornem como eu. E mais, se Paulo errava e ainda era uma boa referência de cristianismo, isso mostra que é nosso dever ser isso também, né? Quando eu experimento a graça de Deus, quando eu experimento o reino de Deus, como a gente tem falado dessa dimensão horizontal, eu também deveria. A impressão que dá é que todos os cristãos deveriam olhar uns para os outros, principalmente para os novos conversos, e dizer, olha, me imita, porque eu estou imitando tanto a Cristo,
que se você me imitar, talvez você esteja um pouco mais próximo, pode te ajudar nesse processo. E ao falar isso, Paulo não está alegando que ele é perfeito, né? Em nenhum momento ele fala, me imitem porque eu sou perfeito e eu sou o modelo a ser seguido. Nesse sentido. Não, ele fala, eu sou tão pecador como vocês. Aqui ele mesmo fala, eu sou como vocês, eu sou um com vocês, eu sou pecador, eu careço da graça. Então, por isso, entendam, pelo amor de Deus, sabe? É a graça que salva vocês, não são as obras da lei. Mas é um chamado para o discipulado isso, né? O que ele faz é um convite para que as pessoas... O que eu entendo discipulado? Você pega alguém para andar junto com você e fala, olha, tudo que eu fizer, vê como é que é e a gente vai junto, né? E é isso que Paulo está chamando a esses seus amigos da Galácia, né? Entra comigo no discipulado, né? Que você vai viver pela graça também. E tem a dupla aplicação, tem o duplo caminho. Ele falou, olha, se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Em que aspecto Paulo se torna como eles? Em que aspecto Paulo se tornou como eles? Eu acho que ficou bem evidente, talvez, acho que no primeiro ou segundo encontro que a gente teve aqui para falar, lá no começo do nosso guia de estudos, a gente fala um pouco sobre isso, né? Paulo era judeu, né? E ele entra numa cidade puramente gentílica, né? Só tinha gentios, e ele se permitiu conviver com aquelas pessoas durante algum tempo, se misturou com elas e de uma certa forma foi como eles, no sentido das coisas da cultura, né? Tinha um envolvimento muito grande cultural, vamos dizer assim, de Paulo, mesmo que ele não talvez participasse das coisas que eram idólatras, né? Daquilo que de fato agredia a identidade de Deus enquanto se relacionava com essas pessoas, ele na verdade se misturava na perspectiva de se tornar tão comum entre eles que pudesse exercer uma influência ao ponto de ser alguém que reconheceu a graça de Deus, mas que também tem uma motivação e uma intenção diferente, né? Porque às vezes a gente acha que quando ele fala sejam meus imitadores, às vezes a gente acha que é imitar ele no que ele está fazendo. E talvez o que ele esteja falando sejam meus imitadores na minha intenção, no meu coração, naquilo que eu busco, na motivação pelo qual eu faço as coisas. Isso muda tudo, né? Porque não tem a ver com o que ele faz, mas com o motivo pelo qual ele faz. Só para destacar isso aí, Rodrigo, que você está falando que é bem interessante, ainda mais se a gente pegar o contexto de Gálatas, estou pensando aqui quando você está falando, onde ele gasta o tempo inteiro falando, voltem para a fé, voltem para a graça, as obras, as ações não importam. O que importa é a tua fé. Quando ele vira para esses mesmos e fala, me imitem, talvez seja isso. Então, vivam como eu, de se basear na fé, e não na carne, no espírito e não na carne. Você ia falar, Alessandra? Na verdade, eu ia comentar essa questão. Aqui na minha Bíblia tem um comentário bíblico, né, que Paulo, ele vivia entre os gentios e comia com eles. Eu acho esse ato de comer é uma coisa muito íntima, é quando você já está muito familiarizado com uma pessoa e você ali troca experiências, né? Você está mais livre, está mais no momento despojado. Então, assim, ele já relata suas experiências, sua vivência com aquele povo, até quando estava doente, né? Essa união que eles tiveram, e ele comia junto com aquele povo que ele, como judeu, pelos judaizantes, ele não poderia nem estar perto, porque ele seria um impuro se ficasse assim. Então, o fato dele comer, ele abriu mão de tudo aquilo que ele havia aprendido como judeu para viver o evangelho que Cristo tinha enviado para ele, né? E que, em última análise, é aquilo que Cristo fez por nós, né? Ele vem até nós, ele come a nossa mesa, ele vem até onde nós estamos e ensina esse caráter encarnacional da missão, né? Que a gente vai até onde nós estamos e nós encarnamos. Para quem que eu vou pregar? Eu vou pregar para os gentios, então eu vou ser gentil, eu vou pregar e ser dessa maneira. Mas... a gente está chegando já no final do programa, mas eu queria pensar aqui com vocês o seguinte, tá? A gente falou sobre isso, a gente falou sobre o modo de Paulo operar. Alguém que está assistindo o programa e vai agora acabar o programa, vai subir os créditos, o que dá para fazer agora? O que dá para eu fazer agora pensando nisso? Que mudança ou que atitude eu posso tomar agora para me ajudar a agir dessa maneira como Paulo agiu? Pode falar, quem quiser. Você fala, eu pensei, então. Quando você fez a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é simplesmente olhe para o seu lado. Porque quando a gente está buscando o evangelho que é só para a gente, né? Eu só consumo e não compartilho, talvez muitas pessoas estejam ficando desamparadas. Mas nesse momento, quando acabar o programa, olhe para o lado. Talvez você tenha alguém na sua família ou algum amigo, alguém que precisa conhecer Jesus por quem você é. Né?
Talvez fazer uma pergunta para si no seguinte sentido. Eu amo as pessoas? E talvez fazer uma pergunta na sequência dizendo, eu amo a Deus? Porque naturalmente, se você ama a Deus, você ama as pessoas. E se talvez a sua resposta seja, não, eu não amo as pessoas ainda, talvez isso signifique que você não ama esse Deus. E se você não ama esse Deus, talvez você não o conheça. Então talvez um primeiro passo extremamente prático é, cara, se procure alguém que possa te explicar, te ensinar quem é esse Deus, quem é esse Cristo. E se não houver ninguém próximo a você, cara, vá na palavra de Deus e conversa com Deus e fala, Deus, eu quero saber quem que o Senhor é. Eu tenho certeza que Ele vai te revelar, porque todo mundo que o busca, Ele recebe. Todo mundo que bate na porta, Ele abre. Então eu tenho certeza que se você imergir em quem Deus é, você vai emergir em quem você é, vai emergir em quem o outro é. E naturalmente, essas ações de amor vão brotar naturalmente. São coisas simples e, assim, o começo é um começo. Olhar para o lado, se perguntar sobre isso. E eu gostei muito quando você falou, Rodrigo, de vai até a palavra. Às vezes está faltando gente para explicar a gente o caminho. A gente ora sinceramente, Deus tem se revelado. Foi assim com Martim Lutero, né? A gente tem falado sobre ele em alguns momentos, mencionado a história da Reforma. Foi assim com ele, era alguém que estava numa agonia de culpa. E o que ele fez? Ele clamou a Deus e abriu a palavra. E aí, de repente, Deus começa, através dele, de outros na mesma época, um movimento tão grande que a gente é fruto, inclusive, desse movimento. A gente vai terminando o nosso programa e eu queria que você pensasse e ficasse com isso em mente, que você precisa fazer parte da história de alguém, você precisa se envolver no sofrimento de alguém. Foi assim com Paulo. Paulo compreendeu a graça de Deus e decidiu entrar na história das pessoas, decidiu fazer parte da história deles, decidiu se envolver com os Gálatas e com tanta gente pela vida de quem ele passou. Eu, na minha vivência, eu tenho sempre dito uma frase, sempre quando às vezes termina um aconselhamento, às vezes alguém procura a gente pedindo ajuda, ou às vezes a gente vê alguém, parece estar sofrendo, e eu sempre pergunto para a pessoa se a pessoa está bem e tento dar aquela reafirmada, mas está bem mesmo? Porque às vezes tem gente que está na cara que não está bem, mas uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte, é que ninguém precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa, ninguém deveria sofrer sozinho. E talvez você seja um instrumento de Deus para trazer alívio para o sofrimento de alguém. Talvez tenha alguém que está sofrendo e nem está percebendo, como os Gálatas. Eles não estavam percebendo que eles estavam sofrendo de afastamento de Deus, de afastamento da vontade de Deus. Eles estavam sofrendo por uma religião pesada que eles estavam vivendo. E aí então vem Paulo e se envolve com a história deles. Vem Paulo e entra na história deles com um coração, entra com emoção e faz parte para modificar a história. Hoje, o convite do Código Aberto para você é o seguinte, da história de quem você vai fazer parte. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e indique uma história para você escrever junto. O Código Aberto fica por aqui, a gente volta na semana que vem.